Nós vamos iniciar uma palavra, iniciar a primeira de uma série, de uma palavra, que provavelmente vai tomar alguns domingos, eu não sei quantos exatamente, até o Senhor, conforme o andamento das semanas, Ele vai determinando, e nós vamos falando sobre esse assunto, que é sobre os sonhos. Não sei se nós já abordamos isso nos encontros, abordamos um pouco disso no meio de alguma pregação, mas eu não me lembro de ter nunca nós falarmos sobre isso de uma forma mais concentrada. Então, conforme o Senhor vai nos revelando, o que Ele vai nos revelando a nós, as pessoas da minha equipe que vão pregando, nós vamos estar falando aqui, amém? Eu quero que você fique em paz, receba, e você anote tudo, porque eu creio que essa palavra, ela vai promover uma transformação radical no andamento do teu ministério, no teu casamento, na tua carreira profissional. Eu tenho plena convicção de que ela vai mudar a tua mentalidade. Toda pregação, toda exposição da palavra tem a intenção de que o nosso pensamento fique alinhado cada vez mais com o pensamento de Deus. E os sonhos é a forma como Deus trabalha. A forma de raciocínio de Deus é a forma de sonhos. Deus, Ele pensa numa coisa, Ele tem um pensamento, Ele tem uma ideia, e aí logo em seguida, Ele com a sua boca declara essa ideia, e essa ideia se concretiza. Então essa é a forma que Deus age. Deus, Ele pensa, Ele planeja, e aí Ele cria um ser que também é como Ele, porque nós somos criados, vamos irmãos, esse grupo aqui, nós somos criados segundo a imagem de Deus e semelhança de Deus. Então nós temos a imagem e a semelhança, nós somos parecidos com Deus. Nós somos parecidos com Deus em muitas coisas. E uma das coisas que nós seres humanos somos parecidos com Deus é na forma como que nós produzimos as coisas. Então nós pensamos, ou seja, nós imaginamos. Quando eu falo aqui de sonhos, eu não estou falando aquilo lá que você faz quando você está cansado, que você dorme, né, começa a babar, e aí começa a ter aqueles... Não é disso que eu estou falando. Nós vamos falar de sonhos aqui, não é de imaginação. Eu não estou dizendo que eles não são válidos, os sonhos são esse tipo de sonho que a gente faz quando dorme, eles são importantes, eles servem para nos relaxarmos, eles servem para nós termos uma outra perspectiva em algumas áreas da nossa vida. Então, o ser humano ele tem esse dispositivo que são os sonhos. Deus ele fala também através dos sonhos, esse tipo de sonho que quando a gente está dormindo, que Ele fala, Ele avisa, Ele faz a gente lembrar de coisas que a gente tinha colocado na lixeira, né? E são coisas que eram importantes, porque essa noite mesmo eu tive dois sonhos que me chamaram a atenção para um detalhe, né? Depois talvez eu fale com vocês. Mas não é desses sonhos que nós estamos falando. Nós estamos falando de sonhos no sentido daquilo que você planejou, daquilo que você se animou para fazer. E o que eu mais tenho visto e ouvido, conversando com algumas pessoas, quando elas falam de sonhos, muitos, nos últimos tempos, irmãos, principalmente aqui no Brasil, e nessa época de tanta corrupção, de tanto engano, tanta mentira, tanta defraudação, né, que tem ocorrido. Eu tenho ouvido muitas pessoas, irmãos, infelizmente, e aliás, muitos até cristãos, dizerem a seguinte frase: nunca mais eu vou pensar nisso. Eu não vou casar nunca mais. Nunca mais eu vou abraçar esse projeto dessa profissão que eu quero
que eu queria seguir. Célula, eu nunca mais vou abrir célula. Eu nunca mais vou querer saber de entrar numa equipe de discipulado. Eu nunca mais. Então, e esse nunca mais, ele tem a ver com o quê? Com pessoas que um dia sonharam, um dia pensaram, e as circunstâncias foram destruindo esses sonhos. Eu me casar? Para quê que eu vou me casar? Para acontecer comigo o que aconteceu com a minha mãe? Para depois ser abandonada? Porque os homens, eles enganam, os homens mentem. Eles falam coisas, prometem mundos e fundos, aí chega na hora, alguns até chegam a se casar, mas lá no casamento eles mostram realmente quem eles são. E aí eles mostram quem eles são e as surpresas são terríveis. E aí eu sairei frustrada ou frustrado? Não vou sonhar. Eu parei com esse sonho de ter uma casa própria. Eu parei de ter sonho de ter um marido. Pois o Senhor te trouxe aqui para restaurar os seus sonhos. Eu não sei o que aconteceu com os seus sonhos. Eu não sei se os seus sonhos foram destruídos. Os seus sonhos ministeriais. O seu sonho de ter uma família linda. O seu sonho de ter uma família sacerdotal. Eu não sei o que aconteceu com você de lá até aqui. Alguns eu sei porque eu convivo com alguns. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele pode restaurar os seus sonhos. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Nosso texto é baseado, dessa primeira palavra, é baseado em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Ainda que, a palavra ainda que significa o quê? Mesmo debaixo de uma circunstância, eu ainda continuarei, ainda que, mesmo que aconteça isso, mesmo que eu seja rejeitado, mesmo que meus pais não tenham tido um sucesso no casamento, mesmo que eu não tenha tido sucesso no casamento, mesmo que eu não tenha sucesso ministerial, mesmo que deu tudo errado, mesmo que aconteceu, ainda que, eu me alegrarei no Senhor. Aqui eu vou tentar lembrar de algumas histórias bíblicas. Não vou me aprofundar muito nelas, porque senão aí cada história seria uma pregação inteira. Mas quando estava falando de sonhos, a gente lembra de José, a gente lembra de Davi, nós lembramos de muitos personagens. Eu vou falar alguns aqui hoje. Davi, por exemplo, menino, garoto ainda, adolescente, trabalhando lá com as ovelhinhas do seu pai. Aparece o profeta Samuel, chama Jessé, que era o pai de Davi, e diz: olha, eu vim aqui para ungir uma pessoa, e eu quero que você traga os seus filhos. Deus falou que vai ser um dos seus filhos. Ele chama todos os seus filhos, menos Davi, porque Davi era uma pessoa que não havia probabilidade naquele tempo de que Deus quisesse alguma coisa com ele. Era um garoto, adolescente. E quando o profeta Samuel olha um por um de todos os seus filhos, o Senhor fala assim: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E ele chega para Jessé e diz: olha, o que está acontecendo? Você trouxe todos os seus filhos aqui mesmo? Que Deus mandou falar com um dos seus filhos, mas ele disse que não é nenhum desses. Aí ele falou: não, tem o Davi. Tem o Davi, que está lá na malhada, está lá tomando conta das ovelhas. Aí eu falei: pois mande trazer. Não falei todos? Traga todos. Aí trouxe Davi, e naquele momento Deus, Espírito Santo, fala para Samuel, fala: esse daqui que você vai ungir. Bom, irmãos, naquele momento Samuel derrama um vaso de óleo sobre a cabeça de Davi,
e unge ele a rei de Israel. Você não vai falar glória a Deus? Glória a Deus. E aí ele começa agora a reinar. Amém? Não, que amém nada. Ele não reina nada. Ele acaba de ser ungido, irmãos, recebe uma promessa. E agora começa todo um processo. Ele era adolescente, ele precisava passar por um treinamento de Deus. E aí começa todo um processo. Você sabe o que me chama a atenção na vida de Davi? É que ele recebe e o profeta deixa muito claro que ele estava sendo ungido rei de Israel. Primeira coisa que eu acho interessante é que os irmãos dele não ficaram, ninguém na verdade, irmão, a impressão que eu tenho é que ninguém deu importância para aquele homem de Deus. O homem de Deus chegou em você, colocou a mão na tua cabeça e falou assim: Deus vai te dar uma esposa maravilhosa, Deus vai te dar um marido maravilhoso. O homem de Deus orou por você e falou assim: o seu ministério vai ser grandioso, vai dar certo, você vai ser como as estrelas do céu, a areia do mar. E você falou assim: amém, né, irmão? Aí passou 2 dias, ninguém mais fala sobre esse assunto. Foi uma promessa. Mas ele te ungiu, ele me ungiu com óleo, é verdade, ungiu com óleo. A gente vê um caso, né, de Paulo escrevendo para Timóteo: Timóteo, lembra do dom que foi transmitido para você através da imposição de mão dos presbíteros? Nós temos essa tendência. Lá no encontro, você recebeu uma palavra, que você vai ser pai de multidões. E aí passaram alguns dias e foi esquecido. E Davi, engraçado que os irmãos, ninguém mais fala desse assunto, e Davi, ele começa agora, ele sabia que ele tinha sido ungido, e ele começa a agir agora, ele começa a assumir responsabilidades cada vez mais pesadas dentro do lar dele. Ele enfrenta, aparece leão, aparece urso, ele não chama ninguém, ele não fica lá, não, é culpa do meu pai que me deixa nessa porcaria desse trabalho. Não, ele vai lá e resolve, e mata o leão, e mata o urso. Logicamente, para um menino matar um leão, um urso, não tem que estar ungido pelo Senhor. A unção dele já estava valendo. Fala para o teu irmão assim: não interessa o que está acontecendo com você. Um dia você foi ungido rei, você foi ungido Senhor, porque você é servo do Senhor Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Você já foi ungido. Você que fez encontro esse final de semana, você foi ungido. E aí começa um processo. Um dia o Davi estava lá tocando, aí chega um empregado do Saul e fala assim: olha, meu rei está precisando de alguém para tocar para ele, que ele está muito atormentado. Vai lá Davi e aceita a proposta, vai lá Davi e aceita o chamado, faz uma libertação, ele leva o cara para o encontro, o capiroto sai do rei, começa agora a trabalhar, irmãos, nas coisas de Deus, com as coisas do Pai. Tudo que ele faz é perfeito, com excelência. Fala o teu irmão assim: com excelência, com toda a diligência, sabendo quem você é. Você é sacerdote, você é príncipe, princesa. Você não pode agir de qualquer jeito, falar qualquer palavra, se envolver com qualquer pessoa. E aí ele vai, né, Davi, de repente, um dia o pai dele fala assim: olha, filho, os seus irmãos estão no fronte de batalha, vai e leva um pão. Acho que Davi era mineiro, porque o pai fala assim: vai lá, leva um pão com queijo. E aí Davi vai lá, meninão, pega os queijos lá, o pão, e vai levar para os irmãos. Quando ele chega no fronte, quem está lá? Golias. 40 dias, olha o teu irmão assim: 40 dias. Todos os dias. Golias, irmãos, chegando para o exército de Israel e falando assim: e aí? Vocês não tem um valente aí não? Não tem um que seja homem para me enfrentar? O camarada tinha 4 metros de altura, irmão. Era um gigante. E caras que... a Bíblia diz, não fala muito sobre esse assunto, cita lá que foi uma experiência diabólica que aconteceu lá, e surgiram caras desse tipo.
um herói dos filisteus, todos os dias. E aí, não tem homem aí para me enfrentar? É o seguinte, se tiver alguém que me derrotar, e nós vamos servir vocês. Mas se vocês não tiverem um valente para me enfrentar, aí, ou se tiver um e eu derrotar, aí vocês vão servir. E ninguém se dispunha, ninguém se dignava. Eu acho engraçado, irmãos, que como que você deixa 40 dias um camarada levar uma com você e você não faz nada? Eu acho incrível, irmãos, como quando as pessoas perdem a noção dos sonhos, elas perdem a noção de quem elas são, porque eles eram o exército do Deus vivo, o exército que atravessou o Mar Vermelho, o exército que entrou na terra de Canaã e espalhou todos os povos, e afugentou e matou todos os povos e tomou aquela terra. Um povo que tinha história, mas como pode alguém levar uma com você 40 dias? Você com um exército, um homem só. Cara, eu morei, irmãos, quem é das quebradas aqui? Na quebrada, irmão, como que a gente faria? O camarada levando uma, 40 dias, grandão. Aí está com meus camaradas aqui, certo? Vamos lá. Estou com os camaradas aqui. Aí o cara fala, eu quero ter homem, quero ver se tem não sei o que lá. Fala assim, eu faria isso, meu. Fala, não estou ouvindo não, mano. Vem aqui mais perto. Tem alguém para enfrentar eu aqui? Não tem homem nesse negócio não. Não estou vindo, estou muito longe. Vem mais para cá. Quando o cara chegava perto, meu, já era. Aí grudava uns 200 caras. Quero ver se... É grande, mas não é 2 não, velho. Mas não, eles se borravam. Medo. De repente aparece quem? Davi. Vai levar o queijo para os irmãos. De repente ele vê aquele homem levando uma. Eu falei assim, quem é esse incircunciso? Quem é esse camarada? Quem é esse daí? Fala para o teu irmão assim, Davi sabia quem ele era. Quem ele era? Ele era rei. Mas ele tinha tomado posse de rei? Ele tinha o título de rei? Não, ele não tinha o título de rei, mas ele era rei, porque ele foi ungido a rei. O Espírito Santo está sobre mim, ele me ungiu. Ele me ungiu, ele me separou. De repente Davi fala assim, quem é esse incircunciso? E ele fala, eu vou enfrentar esse camarada. Eu vou enfrentar. E ele chega, de repente chega os irmãos dele e fala assim, você vai enfrentar, mas você é prepotente, hein, rapaz? O orgulho tomou o teu coração, bem que a gente sabia que você é orgulhoso. Bem que a gente sabia, ele começa a ser julgado por causa dos sonhos. Fala para o teu irmão do lado, toda vez que alguém que tem um sonho, declara esse sonho, as pessoas vão começar a falar contra. Irmãos, e é um estranho não, os próprios irmãos. Eu vou ser médico, eu vou ser médica, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado, eu vou ser um industrial, eu vou me casar com um homem bom. Eu vou me casar com uma mulher linda, mas você, com essa cara de tribufu, você, uma vez eu mostrei eu sou compositor, né? Fala assim, eu sou compositor, tenho mais de 280 músicas. Uma vez eu mostrei uma música assim para um camarada, ele falou assim, essa letra foi você que fez? Eu falei assim, sim. Foi você mesmo que fez essa música? Eu falei assim, sim, foi eu que fiz a música. Acontece, né, irmão? As pessoas não sabem quem nós somos, não sabem do que nós somos capazes, não sabem das nossas qualidades e vão e julgam. E aí começa a quebrar os nossos sonhos. Você não vai conseguir, você é burro. Você não manja nada de matemática, você não manja nada disso, você não manja... Você... Então, foi o que os irmãos fizeram. Ele não deu ouvido para os irmãos. Eu sei que, logicamente, ele deve ter ficado chateado, que ninguém não tem lesão cerebral, ele ouviu. Mas mesmo assim, ele falou, não. E outra coisa, o que a gente ganha se matar esse cara aí? Alguém fala assim, se matar ele, vai ter isenção de impostos, a você e toda a sua família para o resto da vida, irmãos. Fala para o teu irmão assim, isenção de impostos.
o resto da vida, e ainda vai ganhar uma pensão mensal, e ainda é o seguinte, vai casar com a filha do rei. Nessa hora ele deve ter falado assim, mas ninguém quer? Como assim ninguém quer? Bom, ela deve ser feia. Alguém me mostra uma foto daí da filha? Não tinha foto naquela época. Aí ele olha para a foto dela e fala assim, não, mano, agora que eu vou matar mesmo. É princesa, tudo bem cuidada, né, irmão? E aí ele vai e enfrenta aquele gigante, enfim, derrota o gigante e mata. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, fala para o teu irmão assim, se você tem sonhos, você precisa saber quem você é. Para entender essa palavra, meu irmão, você precisa saber quem você é. Então a primeira coisa que precisa ser quebrado é a imagem que Satanás fez de você. Conheço a história de uma menina, uma tribo indígena, que ela, isso é mesmo que se conta, que ela olhava e ela era uma pessoa muito linda. Aliás, era adolescente, era a jovem mais bonita de toda aquela tribo. E todo mundo dizia, puxa vida, que menina linda. E ela vivia feliz, e um dia, duas mulheres muito terríveis, invejosas, começaram a dizer para ela assim, você é feia, você é horrível, você dá nojo olhar para você, que você não é muito feia. E aquela foi se entristecendo, e um dia ela fica tão depressiva que ela toma uma decisão de se matar, de se afogar no rio, num lago, e ela chega na beira daquele lago, mas antes de entrar, o lago naquele dia estava muito calmo, estava um espelho, e ela olha, e ela vê a si mesma, e vê que ela não era feia. Lembrou do rosto dela, que era bonito, ela falou assim, não, eles estão mentindo a meu respeito. E ela voltou a ser feliz, agora as pessoas falam para ela que ela é feia, aquelas duas mulheres falam que ela é feia, mas ela sabe quem ela é, porque ela se viu. Você sabe, meu irmão, você sabe por que muitas vezes você ouve a palavra de Deus, você vem aqui derrotado, entra por aquela porta derrotada, entra pela porta da célula, derrotado, todo chateado, depressivo, achando que não vai dar certo, achando que sua vida é inútil, que você não vai vingar mais em nada nas coisas, e aí você entra, você ouve a palavra de Deus, e aí você sai diferente, você fala, uau, agora eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus é um espelho, ela mostra quem nós somos de verdade. Ela mostra assim as nossas mazelas, ela arranca as nossas mazelas, nossos erros, e ela mostra a realidade que Deus vê. Você precisa enxergar como Deus te enxerga. Essa palavra é para você que disse, desisto do sonho. Agora eu vou cuidar só disso, daquilo. Agora eu não quero mais, eu vou me dedicar às coisas que deram certo. E você sabe, meu irmão, que Satanás ele vai fazer você lembrar das coisas erradas que deram certo, que você conseguia fazer as coisas erradas. Por exemplo, chavecar menina, chavecar menino, na época dava certo isso daí. As coisas que davam certo, você que tem um vício de jogar, você é bom no jogo, você consegue um monte de ponto. Aquilo que jogar bola, então você era bom de bola, então agora comece a se dedicar a isso. Comece a se dedicar a coisas que naquela época não te acrescentavam em nada. Aquelas coisas que levaram os teus antecessores, os teus avós, os teus pais, bisavós, a serem destruídos, dava certo, deu tanto certo que o diabo conseguiu destruir eles. E aí você começa agora investindo só naquilo que dá certo, que você acha que dá certo, e esquece daquele que fez todas as coisas. Essa palavra é para você que tem substituído os sonhos de Deus, porque eles não vieram no tempo que você queria. Você que tem substituído os sonhos de Deus por sonhos antigos ou por sonhos comuns e corriqueiros e correntes.
Não existe mal nenhum você jogar bola, não existe mal nenhum você jogar um videogame, não existe mal nenhum você fazer uma faculdade, você se dedicar a uma profissão. O problema é quando você substituiu os sonhos de Deus. Os sonhos, que esses sim, eles promovem satisfação plena por sonhos que você acha que são mais controláveis por você. Porque essa é a síndrome de Adão, é essa. Ele queria o quê? Controlar o seu futuro. E aí ele vai e se dedica aos sonhos. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas o profeta Abacuque aqui está vivendo uma situação. Ele plantou por um tempo. O contexto histórico desse episódio que ele escreve isso daí é que o povo, depois de muitos séculos, muitos anos de desobediência a Deus, agora era iminente a deportação. Um povo estava entrando, estava marchando contra Israel, inexoravelmente levaria esse povo ao cativeiro. Então a situação não era de uma perspectiva de desemprego ou de uma diminuição de salário. Não, a perspectiva aqui, esse homem está diante de quê? De uma situação em que vai entrar um povo, e o exército do povo inimigo, e vai pegar todas as cabeças pensantes, todas as pessoas que produziam coisas inteligentes, iam levar embora. E diante do desespero do seu próprio coração, ele se apresenta diante de Deus, ele entra no santuário e fala: Senhor, olha o resultado, olha o que está acontecendo, olha, está minguando o meu ministério, olha como está minguando a minha profissão, olha como meu casamento está indo de mal a pior, eu já não respeito, ela não me respeita, meus filhos já não nos ouvem, nossa situação financeira está dessa forma, eu estou sozinho, não, aquela família que eu tinha certeza que viria, não está vindo. E aí o Senhor coloca essa palavra para ele: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Primeira coisa que ele fez aqui, ele não passa um pano, ele não maqueia a situação. Você tem que olhar para a situação e falar assim: não, realmente está assim. Tem algumas filosofias modernas agora, até misturado com o evangelho, um certo otimismo tolo. Fala: não, está tudo bem. Não está acontecendo nada mal. Não, nosso país não sei o que lá. Não é assim. Ele diz assim: não, pode acontecer isso mesmo. A figueira não florescer, o rebanho não está lá, pode ser, né? Mesmo. Mas ele fala assim: mesmo que aconteça tudo isso, mesmo que aconteça tudo isso, eu continuarei sonhando. Eu me alegrarei em saber que no final de tudo vai dar tudo certo. Fala para o teu irmão assim: no final de tudo, a lei da semeadura vai acontecer. Olha só o que diz em Gálatas 6, 6-9. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos. Acaba, não ceifaremos? Tem uma condição? Qual a condição? Explica para o teu irmão o que significa esse negócio de não desfalecido aí. Explica para ele. Se você é inteligente, cheio de revelação mesmo, fala assim: olha, é o seguinte, Deus está me revelando agora. É uma coisa profunda isso aí, ó. Vamos lá. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, dizendo o seguinte: não se engane. Não adianta ficar tirando um sarro de Deus. Não adianta ficar tirando um sarro daqueles que sonham.
Não adianta ficar tirando um sarro dos sonhos dos outros. Ou não adianta ficar debochando de Deus, dizendo que Deus não é capaz de cumprir aquilo que Ele mostrou, que Ele te deu sonhos. Ele está dizendo assim, porque no tempo que você semeou, se você semeou coisa carnal, você vai colher coisa carnal. Se você semeou violência, você vai colher tempestade. Se você semeou vento, você vai colher tempestade. Se você semeou malignidade, você vai colher... Mas se você semeou o bem, fala para o teu irmão, se você semear o bem, se você semear a palavra, se você semear amor, se você semear trabalho, você vai colher porque Deus não se engana, Ele não engana ninguém. Irmão, você sabe por que eu continuei sempre? Porque eu sei que tudo aquilo que eu estou semeando, vou colher. Não sei agora quando, mas eu vou colher. Porque Deus é fiel e eu sei que eu vou colher. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Nós muitas vezes paramos de semear, porque nós não estamos colhendo. Fala para o teu irmão assim, isso é uma tolice. É como se o camarada estivesse plantando milho, ele colocasse o milho na terra, e esperasse 2 dias. Aí ele olhava para a terra e falava assim, cadê as espigas de milho que era para mim colher? Não, então nunca mais vou semear nada. E foi abandonar essa terra. É uma tolice. Deus te chamou nessa tarde aqui para te falar, continue semeando, continue trabalhando, continue fazendo, continue, porque ao seu tempo você vai colher, é verdade, vai dar certo, dá certo, deu certo, vai dar para você, deu para mim, vai dar para você. Tem coisas que você semeia e você colhe na hora. Fala assim, uau! Tem coisas que você semeia e você colhe só depois que você estiver velho. Mas tem coisas que você semeia que você só vai colher depois que você morrer. Você fala assim, sério, pastor? É verdade. Sim. Nem tudo que você está semeando, você vai colher, os seus filhos vão colher. Mas você vai colher mesmo depois da morte, porque a gente sabe que nós não continuamos. Vai ter muita gente que vai chegar no céu, no dia do juízo, e vai entrar com você, vai morar com você. Sabe que muitos vão falar assim, você sabia, o Ronaldo? Você sabia, Miriam, Celso, que eu vim por causa do seu ministério? Você vai falar assim, mas eu não te conheci. Quando foi que você veio? Fala, em 2038. Fala, mas essa época eu já estava, nem sei se eu estava viva, até. Eu estava com Alzheimer. Não, misericórdia, está mais rápido. Falei assim, não, mas o seu discípulo ganhou uma pessoa, e essa pessoa ganhou essa pessoa, e essa pessoa me ganhou, e agora eu estou aqui no céu. Não foi assim com Abraão? Deus falou para Abraão, olha, a sua descendência será maior que as estrelas do céu, vai ser como as estrelas do céu, vai ser como a areia do mar. Abraão viu tudo isso? Não, ele viu lá Isaac, o filho dele, e acabou, meu irmão. Antes de Jacó, antes de ver os 12, Abraão já tinha morrido. Não viu o resultado, mas quando ele olhou para Isaac, e depois ele entregou Isaac, Deus devolveu Isaac para ele, ele sabia que estava garantido, porque Deus tinha prometido, porque ele era amigo de Deus, e Deus não mente, Deus é fiel. Fala para o teu irmão assim, tem coisa que você está semeando agora e você colhe agora. Rapidinho. Tem coisa que você está semeando agora que você vai colher só quando você estiver mais maduro, mais velhinho, talvez lá com 40 e poucos, com 30 e poucos. Agora tem coisa que você vai colher só depois. Você sabia que alguns milagres... vou contar uma história para você. Olha que legal. Tinha um profeta chamado Elias. Esse Elias, ele era poderoso. A Bíblia relata que ele produziu mesmo 7 grandes milagres. Quantos milagres? 7 grandes milagres. Eu falei assim, mas só 7? Então, irmãos, era
Tipo parar o céu, parar o sistema, a galáxia inteira, isso é coisa, milagre mesmo, né? Dor de cabeça, não, é um milagre mesmo. Não? Parou. Aí veio quem? Sucessor dele, Eliseu. Eliseu vai, um dia chega, pede para Deus, e pede o que para Deus? Porção dobrada. Quantos milagres que Eliseu fez? 13. Fala, pastor, mas então errou a conta, Deus errou a conta. Você sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente acha que Deus errou a conta. Mas como pode? Se ele pediu porção dobrada, no mínimo ele tinha que ter feito 14 milagres. Por que ele fez 13? Então, irmãos, ele fez 13 milagres em vida. Mas um dia, esse homem morreu com 13 milagres. E um dia, acho que era a cova da família dele, eles abrem para enterrar outra pessoa. Tinha uns camaradas carregando um defunto, os caras tropeçaram, caíram e desequilibraram e deixaram cair esse defunto dentro da cova de Elias. Quando esse corpo bateu nos ossos de Elias, esse camarada ressuscitou! Deixa eu falar uma coisa para você. Existem sonhos, você vai continuar fazendo milagre mesmo depois que você morrer. Você vai continuar fazendo milagre mesmo depois que você morrer. Mesmo depois que você morrer, você vai continuar, porque o espírito da profecia, o espírito de milagre está sobre a sua descendência e eles vão continuar o trabalho que você fez e vai continuar. Mortos ressuscitarão pela instrumentalidade de tudo que você tem semeado agora. Trabalhe, faça, que o Senhor vai promover a semeadura. Quem está gostando dessa palavra? Eu estou. Esse texto diz que só planta, quem planta vai colher. Somente colhe quem? Fala para o teu irmão assim, você pode qualquer coisa, menos parar de plantar, meu irmão. Pastor, mas não está dando resultado. E a ordem foi o quê? Semeia. A ordem foi planta. Eu tratei meus filhos com rigor, como a Bíblia diz para tratar. Corrigi meus filhos, admoestei. Tinha momento que eu falei assim, não vai dar certo. Vinha dúvida realmente. Mas eu era fiel à palavra. Eu falava, vou continuar corrigindo. Uai, a Bíblia diz para fazer, vou plantar. E agora eu tenho colhido 2 filhos lindos. Comecei há 14 anos atrás, a formar uma equipe de 12. Nesse final de semana passado, nós nos reunimos numa chácara. Pensa, irmãos, num momento que você está sentado diante de 12 casais. Você está sentado diante de servos e servas do Senhor. E você fala assim, e está sua filha, seu filho lá, junto com eles. E você não vê diferença nenhuma entre os 12 e os seus filhos. Pensa, irmãos, num sentimento de unidade entre eles, de amor fraterno entre eles, coisa que a gente sabe que não existe. Para chegar nesse ponto, irmãos, muitas pessoas passaram, muitas pessoas foram provadas nesse quesito de continuar semeando. Alguns vão e desistem, param no caminho, outros dão um tempo. Mas sabe de uma coisa, esse sonho que você tem aí, que é um sonho de Deus, ele vai acontecer. Se você continuar, existe uma condição, se não desfalecermos. Se não desfalecermos. Primeira coisa, você só colhe se você plantar. Segunda coisa, você colhe o que você plantou. Fala para o teu irmão, pergunta para o teu irmão assim, o que você tem plantado agora? Você tem arrumado confusão, tem falado mal das pessoas, você tem plantado malignidade, então é isso que você vai colher. Você tem plantado abandono ou apostasia, é isso que você vai colher. E quem vai colher vai ser você e os seus filhos. Eu falo muitas vezes para os pais assim, você está abandonando Deus, hein, mano?
Não estou abandonando Deus, só estou dando tempo no ministério. Então, irmãos, a obra de Deus e Deus se misturam, se mesclam, é uma coisa só, a obra de Deus. Como você pode dizer que você está com Deus e não está na obra de Deus? Isso é uma falácia, é uma mentira. A pessoa vai abandonando, vai parando. Ela não sabe o que é isso, ela está produzindo agora. Ela está plantando. Quando Adão e Eva pecam, irmãos, eles não morreram na mesma hora. Eles morreram depois de muitos anos. Alguém poderia dizer assim, não aconteceu nada. Aí, fizemos. Quando já aconteceu isso? Você pisou na bola, fez um pecado lá, você morria de medo de pecar, aí fez um pecado, aí você viu, aí, não deu nada. É a filosofia do assaltante, né? O cara vai lá, rouba, tá. A mãe, a vida toda, falou assim, cuidado, se você fizer coisa errada, a polícia vai te pegar, não sei o quê. Aí o cara vai lá, aí um dia está muito louco, com os camaradas influenciando, vamos, palavra, né? Fala para o teu irmão assim, mentira repetida muitas vezes, acaba virando sonhos. Aí o cara vai lá, foi implantado sonhos errados na cabeça dele, vai lá e faz a coisa errada. Aí ele já está esperando, porque é filho de crente, sabe que dá errado. Aí já está esperando a polícia baixar na casa dele, tal. Aí passa um dia, 2 dias, e nada de, cadê a polícia? Não aconteceu nada. Oxe, não aconteceu nada. Olha, peraí, mano. Então quer dizer que não é bem assim, não. Peraí. O cara rouba um palito, depois rouba um lápis, depois rouba uma borracha, depois rouba um brinquedinho, depois rouba uma bicicleta, depois rouba uma moto, depois rouba um carro, depois vai querer assaltar um banco, depois vai querer pegar carga, e aí de repente agora, aí quando ele é pego mesmo. Ou é morto e vai direto para o inferno, ou ele é pego e passa anos. Aquela mulher que te deu uma olhada, e você falou, aquele homem que te deu uma olhada, que falou assim, você está bonita, hein, menina? E você é casada. E você fala assim, uau, alguém está me valorizando, olha que legal, olha que joia. Ou você é solteira e Deus está te reservando para algo bom. Mas vem um tribufu e vem assim, você, não tem problema não. Olha, não deu nada, eu dei trela para essa pessoa e não deu nada. Olha, não deu resultado nenhum então, irmãos. Semeadura. E sabe o que estraga os nossos sonhos bons? São os nossos sonhos ruins. E Satanás é craque em instalar sonhos ruins em nós. Então, tudo aquilo que você semeia, você colhe. Você só semeia, você colhe só se você semear. E você nunca pode esquecer de que tudo, fala para o teu irmão assim, tudo o que você está fazendo agora tem um resultado. Fala para o teu irmão assim, tudo que você está fazendo agora e tudo que você não está fazendo. O que acontece com uma pessoa que não faz nada? Se você está desempregado e não sai para procurar emprego, o que acontece? Nada. Fala para o teu irmão assim, não precisa fazer nada para ir para o inferno. Sabe como vai para o inferno? Eu não preciso ensinar aqui para ir para o inferno. Porque para ir para o inferno você não precisa aprender. Inferno é assim, para você ir para onde Satanás está indo, é só você não fazer nada. É só você ficar parado. Fica parado. E aí, porque o caminho é uma esteira rolante. É uma esteira que está levando. Parou, vai naquela direção. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? No Salmo 126, de 4 a 6, diz assim, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as torrentes da água do sul. Os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria, ou cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Voltará como? Como, irmão? Sem dúvida. Com alegria trazendo consigo os seus molhos. Não está vendo o resultado? Você não está vendo o resultado? Continue plantando! Acordou, né? Bom, boa tarde. Pastor, mas está passando muito tempo, passou muito tempo. Versículo 17 diz, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado.
Irmãos, aqui está falando de pastoreio. Aqui quando fala de ovelhas, está falando de ministério cristão. Está falando para nós, está falando de ministério cristão. Nós não estamos numa sociedade rural. Então, aqui fala de ministério. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Pastor, eu perdi a conta das pessoas que eu cuidei. Pastor, eu perdi a conta daquelas pessoas que já chegaram no meu ministério, que eu preguei o evangelho para elas. Sabe, meu irmão, eu não quero julgar você, não. Mas essa sua atitude de não querer mais nada com nada, ela está mostrando que não havia muita legitimidade do tipo de evangelho que você estava oferecendo. Porque o evangelho que você tinha que oferecer é esse que eu estou falando agora. O evangelho é o seguinte, de você se entregar para Deus e não importa, ainda aqui, não importa o que está acontecendo, se as ovelhas foram arrebatadas ou se não há gado no curral. O evangelho que você tinha que apresentar é esse. Talvez Deus permitiu que acontecesse isso para você fazer uma revisão no tipo de evangelho que você está apresentando. Nós temos visto pessoas passando por provas. A pessoa está lá 1000 por hora, ganhando um monte de gente. A gente tem visto, esses dias eu vi um caso, pessoa ganhando um monte de gente, trabalhando e tal. De repente aconteceu uma catástrofe na vida dessa pessoa. Vida familiar, uma catástrofe. Essa pessoa, ao invés de falar assim, não, mano, agora que eu vou me agarrar com Deus mesmo, agora que eu vou abraçar Ele, agora que eu vou me dedicar a Ele, agora que eu vou, agora mesmo, agora é a hora de me apegar no Senhor. Eu falo assim, aí, ó, tá vendo aí, ó? Eu me dedico, faço tudo, e sabe de uma coisa? Eu vou voltar pro chiqueiro dos porcos. Qual a conclusão que eu chego? Onde está a legitimidade daquilo que estava sendo apresentado? Que salvação que se abandona é salvação que não vale a pena se ter. Fala para o teu irmão assim, salvação que se abandona é salvação que não vale a pena se ter. Pastor, mas quanto tempo então vai ter que durar? Irmãos, a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Salmo 94 diz assim, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia, de ontem que passou como a vigília da noite. Pastor, quando vai ser isso? Quando Deus quiser. Ou você confia ou não, meu irmão. Quando vai ser? Quando Deus quiser. Você tem que fazer? Semeia. Você tem que fazer? Continua. O que você tem que fazer? Continue a sonhar. Continue a sonhar. Continue a sonhar. Pastor, mas alguma coisa dentro de mim faz com que eu não queira, tenha desistido até de sonhar. Sabe, queridos, ora, se os sonhos é a linguagem de Deus, o abandono dos sonhos é sinal de afastamento de Deus. Primeiro sinal que você está se afastando de Deus, e aí, meu irmão, é clamor, choro. Primeiro sinal de gente que está abandonando Deus. Apostasia quer dizer abandonar a Deus. É não sonhar mais com as coisas de Deus. Eu não sei como que andam seus sonhos. Eu tenho certeza, irmãos, que eu não sou o melhor pastor do mundo, não sou o mais inteligente, não sou o melhor exemplo, não sou o mais bonito. Não, tenho algumas dúvidas. Cadeira. Mas uma coisa que vocês podem ter certeza,
Vocês estão diante de um homem que não desiste. Eu e minha esposa, nós não vamos desistir. Jamais. Pode até, de repente, falar assim, na hora da loucura, quer saber de uma coisa, tá louco, viu? Não, mas nunca, esquece. Satanás, eu acho que ele nem mais tem nenhuma esperança em relação a isso. Ele tenta de outras formas. Porque desistir, parar de semear, como assim? Eu sou uma árvore. Eu sou uma árvore, irmãos. Você é uma árvore. Eu gero frutos. E dentro do fruto tem caroço. Não tem como. Quando foi que você parou com seus sonhos? Porque no caso de Davi, que ele começa a dizer, todo mundo começa, o próprio Golias fala assim, você, quem é você? Quando ele vê Davi, né, com a funda lá, com um monte de pedra, ele fala assim, eu sou por acaso! Ele fala aquela voz, né? Eu sou por acaso! Um cachorro para você vir com pedra! Olha só, irmão, olha só, o próprio Golias começa a profetizar o que ele era mesmo diante de Deus. Davi, no mínimo, falou assim, é isso aí mesmo, está começando a falar o que ele é, viu, pessoal, lá? E como um cachorro, eu vou matar ele na pedrada. Eu não sei o que os seus parentes, que a tua sogra falou para você. Eu não sei o que o seu sogro disse para você. Eu não sei o que os seus parentes, o que o seu patrão, o seu ex-líder cristão, ou não sei o que falaram para você. Eu não sei o que a Rede Globo anda falando para você, colocando você dentro de Lava Jato. Você não tem nada a ver com Lava Jato. Eu não sei o que o mundo está falando para você, mas eu quero te dizer, nossos sonhos não podem ser pautados pelo que o mundo diz. Os nossos sonhos são determinados por Deus. A rejeição não pode determinar os teus sonhos. Pastor, mas ele me rejeitou, meu pai, meu próprio pai. A rejeição não pode determinar o teu sonho. Diga amém, diga amém. A rejeição não pode determinar o seu sonho. Diga amém. O abuso não pode determinar os teus sonhos. O fracasso sentimental não pode determinar os seus sonhos. O fracasso profissional não podem determinar os seus sonhos. O fracasso ministerial não pode determinar os teus sonhos. As críticas não podem roubar. Não deixe roubar os teus sonhos. Aí você fala assim, pastor, mas são os meus sonhos ou os sonhos de Deus? Deixa eu explicar uma coisa. Ouve antes de me apedrejar, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que parece contra tudo aquilo que a gente vem ensinando. Entenda. A gente costuma falar assim, não. Você tem que abandonar os seus sonhos e pegar os sonhos de Deus. Amém. Vamos entender. Não é bem assim. Vamos agora entender. A Bíblia diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não do coração de Deus. Do teu coração. Então você tem sonhos? Ótimo. Só que antes de ter sonhos, você tem que entender o seguinte: você está se agradando do Senhor. Aquele que se agrada do Senhor vive uma vida de fé, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de transformação de caráter. Então, o teu caráter tem sonhos alinháveis. Não há problema algum, irmãos, você ter sonhos. Você tem seus sonhos? Aliás, deixa eu contar uma coisa. Olha bem para mim aqui. Fala, não, deixa eu primeiro falar, depois você vai falar para o seu irmão. Você vai ministrar. Deus é apaixonado pelos seus sonhos. Deixa eu falar de novo. Deus é apaixonado pelos seus sonhos. Fala para esse grupo aqui, ó. Deus é apaixonado pelos seus sonhos. Porque Ele é papai.
E toda vez que um filho quer alguma coisa, e o filho fala assim, eu queria não sei o quê, não sei o quê. Ele, pronto, agora ele começou agora a planejar, sonhar junto com você. Ele quer realizar os seus sonhos, mas você tem que se agradar. Pastor, mas então essa mescla, como que faz? Então, você tem que nascer de novo. Não é primeiro abandonar os seus sonhos e depois nascer de novo. É você precisar nascer de novo. Se aproximar de Deus. Ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Aí os seus sonhos vão ser junto com os sonhos de Deus. Porque, irmãos, pensa bem. Nosso Deus, Ele criou um ser que pensa. Um ser que decide. Um ser que sonha. Ele respeita os nossos sonhos. Ele olha para você e fala assim, uau, que sonho da hora! Ele tem sonhos, deixa eu avalizar o sonho dele, porque é meu filho, eu vou fazer acontecer. Basta você semear nos seus sonhos. Eu quero ser médico, então você vai lá e começa a semear e fala, Senhor, me ajuda, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer isso. Ele vai te ajudando, você tem os seus sonhos, Ele vai estar junto com os seus sonhos. Deus não luta contra os nossos sonhos. Está entendendo o que Deus está falando aqui para você? Ele não combate os teus sonhos. Ele, na verdade, Ele é apaixonado por você. Ele é apaixonado pelos seus sonhos. E Ele quer realizar os seus sonhos. Você sabe que esse Deus disse que, de vez em quando eu entro, eu sou músico, né? Então eu vou na Santa Ifigênia, lá onde tem, na rua Santa Ifigênia, onde tem muitas lojas de equipamentos de som, instrumentos. Eu ando assim e tal. E eu me sinto realmente, irmãos, Deus é a minha testemunha, que eu me sinto como dono de tudo aquilo lá. Na verdade, porque meu pai é o dono. Mas tem momento que eu falo assim, eu queria esse teclado lá para a igreja, tal, né? Aí Deus, ele fala assim, não, agora não. Ele poderia dar, mas ele diz não, porque ele sabe o que pode acontecer. Ele tem perspectiva. Então ele diz não. Algumas coisas ele fala não. Eu me lembro que Andressa e o Aron, uma coisa muito interessante do Andressa e do Aron, do caráter deles, eu não sei se isso é hereditário, eu não sei o que acontece, porque eu sou assim. Eles nunca, pensa em duas crianças que nunca sapatearam dentro de uma loja, nunca sapatearam dentro do supermercado. Bom, talvez não sapatearam porque tinha vara também, né? Mas assim, mas eles nunca, quando eu falava assim, eles falavam assim, eu quero não sei o que lá, eu falava não, eles ficavam absolutamente em paz. E é exatamente isso que nós somos, filhos de Deus, temos tudo, eu vivo em paz, eu sou cuidado por Deus, eu ando, eu falo assim, aquele negócio, aquele teclado lá, ele diz não, tá bom. Aí eu falei, e aquele se eu quero? Ele falou assim, esse sim, pode levar. É assim que nós vivemos, eu e o pai, você com o papai. Agora tem uns que ficam esperneando, querendo coisa que não tem nada a ver. Aquele homem tranqueira que você fica pedindo para Deus, e ele não é seu, não é para ser seu, é para atrapalhar a tua vida. E você lá, eu quero, e fica com raiva dos irmãos, fica com raiva com Deus, fica com raiva dos líderes. Então, irmãos, saiba de uma coisa. Você tem os seus sonhos? Fala para o teu irmão assim, você tem seus sonhos. Então, se forem sonhos justos, tranquilo, Deus não tem problema nenhum. Irmãos, você acha que para Deus vai fazer diferença um vestido, uma calça, um carro, uma casa? Vai fazer diferença. Se você sonhar e você semear, você vai colher. Ele vai te ajudar, vai te dar inteligência, vai te proteger dos enganos. Você entende o que está sendo falado, irmãos? Terminando agora, irmãos, o fato de você não ver, não impede de crer. Amém? Vocês entenderam a questão, né, irmãos? Que os nossos sonhos, os sonhos de Deus têm que estar mesclados. Por isso que eu falo, voltando um pouco, uma coisa que me ocorreu agora, eu já vi irmãos orando desse jeito, não faça isso. Não faça isso. Senhor, mude a minha vontade. Irmão, se você é nascido de novo,
Sua vontade é alinhada com Deus. Então faz, eu quero nascer de novo. Senhor, mude. Deus não vai fazer isso. Ele quer que você tenha comunhão com Ele e pergunta assim, Senhor, isso aqui é legal? Esse sonho aqui é da hora? Isso aqui está bom? O Senhor aprova isso? Vamos juntos? E Ele diz não, Ele diz sim, Ele diz espera. Se você tiver comunhão, então não fica assim, não, muda. Não, você quer uma coisa errada, você fala assim, eita, você viu, Senhor, a natureza zoada que eu tenho? Eita, Jesus, mas o Espírito Santo habita em mim, a tua palavra habita em mim, eu vou fazer o que a palavra diz, eu vou viver conforme a palavra. Porque, irmãos, a nossa vontade, isso daí é o que o homem tem mais de particular. Se você disser não, se você tivesse dito não para vir aqui hoje, você não viria. Você só está aqui hoje porque você falou assim, eu vi, Deus não ia te obrigar, Ele não tinha te... A gente vê na Bíblia alguns casos só, como Jonas, que Deus colocou de dentro do... Mas é muito raro Deus fazer isso. Você tem que decidir. Você que tem problema de droga, você que tem problema de prostituição, você que tem problema aquele negócio de ver coisa no... pornografia, você tem que decidir, parar com essa semeadura maligna dentro da tua vida, que estão acabando com os teus sonhos. Você tem que tirar a preguiça que está acabando com os teus sonhos. Então quando Deus me abençoar, então eu vou começar a sonhar. Quando Ele começar a me ajudar, aí eu vou dar. Quando Deus eu for rico, aí eu vou começar a dar oferta. Eu quero um marido ruivo, forte, musculoso, ruivo. Você vai ter um cachorro amarelo, isso sim. E começar a trabalhar, você não pensou não? Começar a fazer um esquema para trazer a princesa para dentro da tua casa, começar a fazer preparar todo um ninho para vir os teus passarinhos. Não, isso não. Você quer, eu tenho um sonho. Não, irmão, isso não é sonho, isso daí é fantasia. Sonhos são projetos. A Bíblia diz, projeta. Esses meses aqui eu tenho falado para a minha equipe, irmãos, projeta o que você quer para a tua vida profissional, projeta, coloca no papel se for possível, faça metas de 6 meses, meta de 1 ano, meta de 2 anos, prepara, começa a orar em cima, ora sobre aquilo lá, trabalha e começa a investir, grão por grão naquilo que você quer. E aí você vai, agora não fique esperando Deus te mudar. Fala para o teu irmão assim, não espere mais de Deus. Deus já fez tudo. Agora é com você. O que Ele fez, irmãos? Ele já morreu por você, né? Já te deu poder para conquistar as coisas. Agora é você conquistar. Pastor, e o diabo? Mas tem o diabo também, que impede, né, pastor? E o diabo? O diacho? Bom, irmãos, vira e mexe, alguém chega para mim e fala assim, pastor, você fala bastante de muita coisa, mas você não fala muito dele lá. De quem que eu não falo? De Satanás. O quê? Satanás, você não fala muito dele. Eu falei assim, você está falando de quem? Quem que você está falando? Aquele lá que a Bíblia diz que ele foi lançado de lá do céu, foi jogado, foi desprezado, perdeu todo o poder, perdeu toda a autoridade sobre Deus, sobre as coisas espirituais, perdeu as coisas, esse que perdeu a casa dele, que nem a casa dele não tem mais, e depois ainda foi derrotado ainda por Jesus na cruz, é esse aí que você está falando? É esse mesmo, então eu acho que não vale muito a pena, né? Agora o que não pode é eu andar no campo dele, porque o campo do fracasso, da decepção e da falta de sonhos, esse é o campo dele. Se Deus, a linguagem de Deus, a linguagem dos sonhos, a linguagem de Satanás, é a linguagem da decepção e do abandono dos sonhos e da apostasia. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? O que você vai levar, irmãos, para essa semana? Para a sua
para a sua célula. Você vai levar isso. Que não desistam dos sonhos. A pessoa que tem sonhos bons, pergunta para Deus: Senhor, são bons? Estão de acordo com a tua palavra? A tua palavra não confronta? Amém. Então me ajuda, por favor. Trabalha junto, Deus vai trabalhar junto com você. Pastor, muitos chegam para mim: pastor, eu quero um dia ser da tua equipe. Quem já viu isso daí? A pessoa fala assim: eu vou ser da equipe do pastor. Normal. Ótimo. A pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu vou ser da tua equipe. Eu chego para a pessoa assim: é muito simples. Começa a semear como aqueles que estão na minha equipe semeiam. Começa a se dedicar a Deus como aqueles que estão na minha equipe. Porque o dia que você for como eles, certamente você vai poder estar no lugar deles e eu vou poder enviá-los. Pastor, eu quero ser presidente da República. Amém, você quer ser presidente? Comece a estudar, porque você vai querer ser um burro. Um burro não ficaria na presidência. Geralmente, no geral, irmãos, não ficaria. Ou faria muita besteira. Você entende o que eu estou falando? Começa a semear, começa a fazer coisas. Comece a estudar. Aí você vai semeando e você vai colher. Quantos aqui têm sonhos? Quantos gostariam desses sonhos ser fortalecidos e reavivados hoje? Vem aqui.